Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 12 de janeiro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 94, Ao Salvar-nos. É uma citação de Marcos, será lido pela nossa irmã Maria Luísa, comentado por Emmanuel. E essa citação, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, exatamente logo depois que Jesus foi crucificado, depois que ofereceram vinagre para ele, então eles passavam e diziam, tu não é o Filho de Deus? Dizia que era o Filho de Deus, então salva a ti mesmo. Quer dizer, ele estava sendo apupado, estava sendo insultado ainda, né, pelas pessoas. É essa passagem aqui. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvar-nos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos loucos. E quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama, desdenhosa, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E, meus irmãos, é comum acontecer isso. Quando nós estamos numa situação muito boa, e que, vamos dizer, num emprego muito bom, e que de repente alguém nos oferece alguma coisa e a gente recebe, nossa, a gente é tido como esperto, como maravilhoso. Se nós somos honestos e dizemos, não, eu não quero isso, eu não faço parte disso, somos chamados de bobos, de tolos. E se ficamos numa situação difícil, está aí, ó, é burro mesmo, é bobo. A gente escuta isso, é comum isso acontecer. Então é isso que Emmanuel está nos advertindo aqui, usando essa parábola, essa citação aqui de Jesus, de Marcos, né? De Marcos, para nos fazer pensar nisso, refletir sobre isso, né? Se nós queremos realmente sermos chamados de bobos, ou queremos ser chamados de vitoriosos, de espertos, né? Longe do Cristo, ou sermos chamados de bobos, sofrermos mais junto do Cristo, né? Pode fazer a prece. Divino amigo Jesus, hoje iniciamos o estudo das sextas-feiras, que carinhosamente chamamos a nossa balada das sextas-feiras, que dedicamos, Senhor, a estudar o Teu Evangelho e depois a obra Paulo Estevam.
Que nós possamos, Senhor, no decurso desses 365 dias de 2018, perseverar nesse estudo, sempre com a Tua ajuda, com a ajuda dos amigos espirituais desta casa, dos nossos amigos, anjos, guardiães, que estão sempre ao nosso lado, nos incluindo, que possamos perseverar nesse estudo para a nossa melhoria moral. Que não venhamos a fraquejar, Senhor, que possamos realmente, mesmo diante das dificuldades, estar contigo, procurar estar ao teu lado, vivenciando, estudando, nos melhorando. Que possamos, Senhor, realmente cumprir esse ano nos estudos com toda a tua ajuda, com a ajuda dos amigos espirituais. Agradecemos por tudo e te invocamos a presença desses amigos sempre ao nosso lado, abençoando a todos nós. E te pedimos permissão assim, Senhor, para iniciar o estudo da noite de hoje. Parábola do semeador, Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, porque o texto é um pouco longo e nós vamos estudar essa parábola, tá bom? Dentro daquilo que a nossa capacidade pode tirar, porque os textos são vivos. E como diz os nossos irmãos judeus, cada texto tem 70 faces. Vamos ver qual é a face que nós conseguimos retirar. A tradução que Kardec utilizou na época era de Lemaitre de Sacy. Então era o que tinha na época francês, o que tinha de melhor, tá? Na tradução do grego para o francês. Era Lemaitre de Sacy. Vamos ver aqui essa tradução de Jerusalém. Discursos em parábolas. Naquele dia, saindo Jesus de casa, a probabilidade da casa de Pedro, que era bem próximo, que ele dormia quase sempre na casa de Pedro, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se. Então, Jesus estava à beira do mar, ali do mar da Galileia, né? Sentado à beira, e a multidão começou a chegar, porque Jesus acordava muito cedo, antes do nascer do sol, para fazer essa oração. E as pessoas iam atrás dele. Quem que não queria ouvir Jesus falar? Então era muito comum as pessoas muito cedo irem em busca de Jesus, e até mesmo para fazer pedidos. Então, quando a multidão começou a chegar, ele disse: agora ninguém vai me ver. Então, o que ele foi? Ele foi e sentou-se no barco, bem à beira do lago. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas, naquele momento. E aí vem ele contar aqui a parábola do semeador. Porque o grupo que procurava o nosso Senhor Jesus eram pessoas, quase sempre pessoas simples. Nós temos aprendido que quando a pessoa domina um assunto, ela consegue falar de forma muito simples. Quando ela não domina o assunto, ela consegue dar nó na cabeça de todo mundo. E o propósito de quem quer realmente ensinar é que o outro possa aprender, mesmo que ele tenha que dar nó em pingo d'água. Então era exatamente isso que Jesus fazia. Ele pegava exemplos do cotidiano das pessoas. É como se ele dissesse assim: eu vou entrar no mundo íntimo de cada um, ver qual é o material que esse povo tem, para eu conseguir explicar, porque eu quero ser entendido. Então ele foi falar do semeador. Quem que não conhece a plantação, alguém que sai, que era um povo que plantava? Principalmente onde ele estava, na Galileia. Dentro da Galileia, você diz assim: o que pode vir da Galileia se não peixes e pães e frutos? Porque a Galileia era que nutria, de certa forma, os demais países, porque ela plantava, daí a quantidade de pescadores. Então ele disse: eu vou falar de uma forma para que eles possam entender. Daí a parábola do semeador. Vamos lá ver essa parábola. Ele dizia: eis que o semeador saiu
para semear. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que entender é o que é uma parábola. Então é muito comum a gente ler uma parábola e transformar os personagens em seres vivos, seres que existiram. Quando você vai estudar a parábola do bom samaritano, o povo acha realmente que tinha um samaritano, que tinha um sacerdote, que tinha um levita. Não, parábola. Parábola é um conto com um fundo moral. Então não existiu o samaritano, o levita, o sacerdote. Foram personagens que Jesus pegou, que eram conhecidos deles, para tentar trazer uma grande lição sobre quem era o próximo. Entendemos isso? Então vamos ver essa parábola aqui. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, saiu para plantar. Saiu de casa com essa intenção. A intenção dele era o quê? Plantar, jogar a semente. Ele saiu com esse propósito. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Caiu. O que dá a entender que esse semeador saiu e por onde esse semeador foi passando, as sementes foram caindo. Porque é como se fosse assim: poxa, o cidadão é um semeador e ele não quer estragar a semente. Então ele já vai jogar a semente na terra pronta. Porque o propósito dele é quantidade, é lucro. Dentro dessa parábola, esse semeador não tinha esse propósito. Porque à medida que ele foi andando, as sementes foram caindo. É como se nesse primeiro momento ele diz assim: olha, eu não tenho preconceito não. A minha função é semear. A semente está para todas as terras. Por onde eu passo, eu deixo a semente. Se não deu certo, não é porque não teve semente, é porque o coração não estava pronto. Mas que a semente cai, ela cai. Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Caiu a semente, como a semente estava sobre a terra, não tinha profundidade, veio algo do céu, usou esse termo, ele usou o pássaro, veio e comeu. Ou seja, aquilo dali nem criou raízes, muito menos veio frutificar. Foi muito rápido. E os pássaros logo vieram e comeram as sementes. Esse é o primeiro movimento. Vamos ver o segundo. E as aves vieram e a comeram. Outra parte das sementes que o semeador tinha caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Então, era um lugar que só tinha pedra. Pedra é o quê? É dura. É endurecido. Onde não havia muita terra. Logo ele brotou, porque a terra era pouco profunda, brotou logo. Mas, ao surgir o sol, queimou-se. E por não ter raiz, secou. Então, no primeiro momento, as sementes caíram sem profundidade. E aí os pássaros logo vieram e comeram as sementes. No segundo momento, não tinha terra, era pedra, era um ambiente pedregoso. E tinha um pouquinho de terra, ela conseguiu ali começar a brotar, mas ela não tinha o quê? Raízes, profundidade.
E o que aconteceu? Ela secou. Então até teve o primeiro movimento, mas não tinha profundidade. Estava muito endurecida essa terra. Tinha muitas pedras. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Então, na primeira foi o pássaro, na segunda as pedras, na terceira os espinhos. E como eram muitos espinhos, abafaram aquela sementezinha que começava a querer dar o ar da sua graça. Outras ainda então caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma semente deu 100, a outra 60 e a outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então a gente para para pensar, foi primeiro esse momento, assim, puxa vida, mas se ele como é um semeador, ele sabe qual é a terra boa. Ele sabe qual é a terra que vai dar fruto. E ele poderia diretamente apenas jogar a semente para onde fosse dar. Aí o que ele fez? Como a função dele é semear, e ele tem semente em abundância, por onde ele passa, as sementes vão caindo. Vamos dar um exemplo da nossa época agora? O Chico é um semeador. Os exemplos dele são sementes. Estava para todos, mas poucos que conviveram conseguiram frutificar. Porque isso vai depender do coração. Porque há mundo interior superficial. Existe mundo interior duro, igual pedra, nada lhe dá. Existe mundo interior cheio de espinhos, que qualquer coisinha lá, os espinhos vão e abafam. E existem terras que estão prontas. Caiu a semente, uns vão dar, uma vai dar 100, outras irão dar quanto? 60 e outra 30. Mas vão dar. Mas o semeador jogou para todo mundo. E aí vem aqui os discípulos, que está todo mundo ali olhando, né? Todo mundo olhando para Jesus, ele falando essa parábola. Os discípulos ali também olhando, aí meio que ficou assim no vácuo. O que ele quis dizer com tudo isso aí? O que tem a ver esse semeador, pedra, espinho? Ficou meio que todo mundo no vácuo, né? Por que Jesus fala em parábola? Está muito diferente? Não. Eu vou falar agora o item 10 que não está aqui, tá bom? Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Por que lhes falas em parábolas? Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? Eles estão sem entender nada e nós também. Jesus respondeu: porque a vós, aos discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Os mistérios as particularidades, o lado espiritual de forma mais profunda. Mas a eles não. Por quê? Pois aquele que tem conhecimento espiritual, lhe será dado e lhe será dado em abundância. Porque se a pessoa tem uma predisposição, uma sensibilidade, já tem um material, você joga a semente e aquilo brota, a pessoa está com sede, ela está doida por aquilo ali. Ela já tem e é dado para ela em abundância. Aquilo vai fazer sentido dentro dela, aquilo vai prosperar.
Entende o que estou querendo falar? Mas ao que não tem nada de espiritualidade, nada, mesmo que tenha, ele será tirado. Porque na primeira encrenca da vida, ele esquece o pouco que tem e vende a alma ao mal. Vocês estão entendendo? É por isso aqui quem está falando é Jesus, né, Trajano? É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Jesus vê tudo, ouve tudo, sabia de tudo. Os discípulos, é por isso que ele diz, porque vocês veem, conseguem ver sem ver. Por exemplo, aqui eu falo de espíritos. Alguns conseguem ver, outros não conseguem, sem estar vendo. Eu não preciso ver espírito para saber da existência dele, mas eu vejo. Quando eu digo a gente vê, eu acredito. Eu sei da existência deles. Eu não preciso ver espírito materializado para eu saber que eles existem, para eu saber que eles se comunicam. Por isso é que ele diz, porque veem, está falando aos discípulos, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, é neles quem? No grupo que está lá todo mundo ouvindo Jesus assim, meio que no vácuo, né? Você entendeu alguma coisa? Não, o negócio semeador que saiu, pedra, espinho. Mas Jesus, na condição de semeador, o que ele fazia? Derramava as sementes. Sem fazer escolhas. A minha função, eu sou um semeador. A minha função é semear. Aonde a semente vai cair é outra história. E o terreno, a responsabilidade também já não é minha. Mas a minha função é semear o bem. Certamente, haver de ouvir, aí ele está colocando agora a profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento. E você vê Jesus citando Isaías. Eu acho tão interessante que nós vamos nos deparar realmente com alguns irmãos espíritas dizendo que não precisa estudar o Antigo Testamento. Eu digo, poxa, e por que Jesus citava o Antigo Testamento? Se Jesus citava, eu não posso. O que é isso? Até para eu entender, como agora, olha, para eu entender o Evangelho, o Novo Testamento, eu tenho que me reportar ao Antigo Testamento. É a origem, e ele cita. Ele está constantemente citando. Agora ele vai falar de Isaías. Olha só a profecia de Isaías. Certamente haver de ouvir, e jamais entenderei. É Isaías falando da vinda do profeta. E ele dizendo, olha, só eu. E está se cumprindo essa profecia que eu estou falando e o povo não está entendendo. Certamente haver de ouvir, e jamais entenderei. Isso é Isaías, tá? Certamente haver de enxergar, e jamais vereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos. Quantos de nós até hoje escutamos a palavra de má vontade, a gente sai por aquela porta e volta a ser a mesma criatura insolente de sempre. A gente não muda isso aqui. Não mudou. A gente não faz uma força para nos tornarmos seres humanos melhor, sem perceber que nós vamos morrer e vamos ter que prestar conta. Entendeu? A gente não faz esse movimento. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. É interessante, ele diz assim, não é que o olho era fechado, a pessoa fechou os olhos. Foi uma atitude de eu não quero, é opção. Eu não quero mudar.
eu não quero entender, eu sou assim mesmo, pronto. Para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. E aqui Jesus fala, essa semana falando com Nicodemos, Nicodemos, tu tem pensado, mas não tem sentido. Porque Nicodemos era um doutor da lei. Ele ensinava a lei com a intelectualidade, mas ele não sentia a lei. E é isso aqui que ele está reportando. E entendam com o coração, e se convertam, e assim os cure. Isso é Jesus pegando uma citação para os discípulos. Nesse momento a multidão não está ouvindo. Nesse momento foi aqui dentro da barca. Lembra que eles estão dentro da barca? E o discípulo junto. E aí ele falou em um tom mais alto para o pessoal entender. Alguém aqui no pé do ouvido dele, Senhor, por que o senhor fala em parábolas? Está todo mundo boiando. E ele diz assim, aproximando-se os discípulos, perguntavam-lhe, por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles ainda não. E não por quê? Porque não entendem. Gente, Jesus conhece cada espírito, cada um de nós, a nossa história milenar. Ele sabe qual é a terra sem profundidade, ele sabe qual é a terra pedregosa, e ele sabe qual é a terra que tem espinho. E ele sabe qual é a terra boa. Que ninguém engana ele. Ele conhece o nosso mundo íntimo. E conhece nossa história milenar. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quantos profetas não queriam estar ali naquele momento ouvindo Jesus? Porque eles falaram da vinda do Messias, mas não puderam ver o Messias. E por isso é que ele diz, mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos, pessoas justas, desejavam ver o que vedes, que era ele, e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. O que ouves e não ouviram. É muito linda essa passagem. Aí vem Jesus, assim, explicação da parábola. Isso tudo nesse momento na barca. E o povo lá olhando. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar para os discípulos. E ele vem ponto a ponto, ele vai dizer o que eu quero dizer com isso, com isso, com isso e com isso. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Então agora o semeador, a semente é a palavra sobre o reino. E nós sabemos que esse reino é a construção aonde? No mundo interior. É a renovação interior. Hoje eu ouvi uma frase, Mahatma Gandhi. Eu não fui pesquisar para ver se era dele, mas a frase é muito interessante. Se você pegar um ovo, quebrar ele de fora para dentro, você tem a certeza que o pintinho vai perecer. Mas se o ovo for quebrado de dentro para fora, você tem a certeza que o pássaro, o pintinho que está lá dentro, ele vai crescer. Então, esse rompimento, esse nascer, ele é de dentro para fora. E só quem pode fazer isso é quem está dentro desse ovo.
não tem como eu chegar, quebrar a tua casca. Jesus não fez isso. Tanto é que você vê ele respeitando. Eles não vão entender, não adianta eu dar um alimento que eles vão se engasgar. Para criança você dá papinha, você não dá uma carne assada. O alimento tem que ser dentro da quantidade. Você já tem capacidade. Vocês têm capacidade de entender o que eu vou falar. Tanto é que todos se tornaram o que tornaram. Então a coisa tem que vir de dentro para fora. Aí ele vem. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Esse é aquele lá. As sementes caíram, e quem que veio? O pássaro comeu a semente e levou. Então ele diz que essa semente à beira do caminho, vem o maligno e come. O que é o maligno? Ele usa o termo aqui maligno, e aqui nessa tradução está maligno também? Tá. Na de Lemeta de Saci? Tá? O que é isso, meus irmãos? É aquela pessoa que começou a ouvir a palavra, ouvir os ensinos morais, e aí vem as sugestões imorais do mundo. E as sugestões imorais, papa tudo que tu tinha de um pouquinho de lição moral, porque nem raízes tinha dentro de ti, então aquilo não fazia absolutamente nenhum sentido. Em verdade, o que tu queria era que o pássaro viesse, o maligno, e comesse, para te nem lembrar o que tu estudou um dia, ou qualquer semente que tenha vindo a ter contato. Então a culpa não é do maligno. A responsabilidade é de quem? É da terra, que não estava pronta. Por isso que ele diz: vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra, olha, ele escuta a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Nossa, essa palestra foi show, sai daqui animado, né? Legal, que ensino bom, maravilha, tô dentro. Tá super ali, né, empolgado. Mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação, isso é Jesus explicando, gente. É Jesus explicando a parábola. Quando existe uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo ele desiste. Sucumbe. Quantos não abandonam porque desencarnou um filho, você ficou desempregado? Vem as tribulações do dia a dia e você ainda fica até de mal com Deus. Ou então, às vezes, o trabalho, aparece o trabalho e você já abandona tudo. Procurai primeiro as coisas do céu, as demais vos serão dadas por acréscimo. Não adianta você estar com milhões de dólares no banco e estar enlouquecido na tua cabeça. Nada vai valer aquele dinheiro, porque mesmo que você tome banho de champanhe caríssima, ela não vai conseguir trazer a paz que você tanto almeja. O que foi então semeado em lugar pedregoso é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. É de momento. Aquela alegria de momento, né? Aquela empolgação. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. Às vezes está um aperto e hoje em dia não tem muitas perseguições, mas né, em alguns lugares até tem aqui.
Você vai trabalhar num canto, é todo mundo evangélico. Você está precisando do trabalho. Dizer agora: qual é a tua religião? Qual é a tua religião? E a pessoa fica, e ela é capaz de mentir. Não tenho religião nenhuma, não. Imagina. Ah, tá. Por que você não vai na sua igreja? Vou. Quando é que é o culto? Só um exemplo. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, gente, eu não tenho tempo de ir à casa espírita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar de menino, eu tenho que cuidar não sei o que, eu tenho que cuidar não sei do que, eu tenho que cuidar não sei do que. Eu não tenho tempo para Jesus. Gente, você orou? Não tive tempo. Como pode? A gente não parar 3, 4, 5 minutos para conversar com Cristo antes de sair de casa. Nós estamos perdendo muito. Eu conversando com uma amiga, ela diz: eu acordo 5 horas da manhã todos os dias para fazer a minha oração. Disciplinadamente. A gente acorda igual um doido, vai trabalhar igual um doido. Como é que a gente quer estar em sintonia se a gente já sai de casa de qualquer jeito? O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Então é aquele que ouve e entende. Entendemos isso? Jesus explicando toda a parábola. Alguma dúvida? Ou alguma pergunta? Ou alguém quer completar? Eu acho interessante que mesmo sendo escolhas de garoto que deve você, tudo tem seu tempo, né? Tem gente que não consegue mesmo, por muitos motivos, como ele explica, né? Por vários motivos. E Jesus respeitava isso. Ele falava: não, essa terra, como tu diz, é escolha. Você, com as suas atitudes, você escolhe as coisas. Você escolhe crescer ou não. Mas eu acho que tem um tempo também. Tem gente que não consegue, entendeu? Não é assim, é difícil, entender, a gente julga, né? Isso aí não tem jeito. Naquele tempo talvez não tenha jeito. Um dia vai ter, né? Essa é uma coisa que eu acho muito interessante em Jesus e no Espiritismo. Quer dizer, total, né? Porque tem um respeito pelo tempo das pessoas e tem a reencarnação. Você não aprendeu agora, vai demorar mais, mas vai aprender. Um dia você aprende. E do outro lado, né? Eu acho isso muito bom. Respeito a semeador pelo tipo de terra. Porque ele mesmo vai trabalhar muitas vezes na terra, vai ser quebrada, vai ser trabalhada, para preparar também aquilo. Né? Isso a gente tem. São 2 momentos. Vamos estar muito atentos. Jesus não cobra que o outro se torne uma terra fértil. Mas com certeza Jesus se cobrou muito para se tornar a terra fértil. Então, esse movimento de eu não cobrar do outro, isso é bom senso. Mas é falta de bom senso eu não cobrar de mim. Então, eu não posso entrar nessa fala e dizer, como rotulou dentro do nosso movimento, eu ainda não estou no meu tempo. Não existe, senão o livro dos Espíritos está errado quando diz que o que vos falta é vontade, que vocês não têm. Vocês ainda se comprazem no mal. Então, eu tenho que fazer, eu devo fazer, é a história do ovo. Eu não tenho como quebrar. Pedir para alguém quebrar, porque eu vou perecer. Mas eu posso me empurrar e fazer com que a coisa nutra. Então, o que acontece?
Essa fala é interessante quando eu falo do outro. Eu tenho que respeitar o tempo do outro. O espiritismo, ele, obviamente, ele não obriga nada a ninguém, mas ele esclarece. Quanto mais nós retardamos, mais nós sofremos. E Emmanuel tem uma palavrinha que ele diz: urge. Urge. Nós estamos no 3º milênio, meus irmãos, da era cristã. Muitos de nós viemos de outros sistemas já expulsos. Eu ainda estou querendo contar com a outra reencarnação? Passando ainda pelas mesmas encrencas? Então, Sheila, eu não posso fazer a cobrança para o Francisco, porque o Francisco é problema dele e ele vai responder, se ele não está ouvindo. Mas eu não posso ter essa mesma complacência comigo. Porque diz o Evangelho: seja bom, terno, amoroso com os defeitos do outro e severo para com vós. É exatamente isso. Para quê? Por que eu achei boa a sua colocação e essa necessidade de esclarecimento, para a gente não pensar, não, eu ainda não estou no meu tempo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O entendimento que eu tive aí é que para Jesus nós já somos uma semente e nós já trazemos o entendimento. O que falta é brotar, pelo que a sua colocação. A dele é a semente, é a palavra, são os ensinos, são as lições, e a terra é o nosso coração. A palavra, ela vem para todos, exemplos vêm para todos, mas se o terreno estiver bom... Mas então devemos entender que nós somos terra boa. Devemos ser. O que devemos ter é vontade para trabalhar essa de terra. germinar. Para trabalhar. A terra ainda não é boa. Tem terra que está superficial. Árida. Exatamente. Tem terra que está cheia de pedras. E tem terra que ela é até boazinha, mas tem muito espinho. Tem muitos espinhos. Entendeu? Fala, Graco. Que você voltasse daquela explicação com relação àquele que fala de maneira bonita e tal, que você... que eu entendi... assim, na questão moral, ou seja, ele tem, foi o que eu entendi, você entenderia errado, ele tem conhecimento, mas na questão moral, estou errado? Não está errado não, é a fala de Jesus para Nicodemos. Porque tu tens pensado, tu tens entendido, tu fala bonito, mas tu não sente. Não, eu estou falando daquele que transmite, eu entendo assim, falar de palestrante, quando o palestrante coloca de uma maneira, até falando de uma maneira, vamos dizer assim, compassada, assim, você entende, tem parece Sim. que amplia. E aquele que fala de maneira, vamos dizer, alto, Afetado? não consegue, é isso que eu queria que você explicasse. Sim, assim, transmitir. Isso. Quando nós nos colocamos na condição de evangelizador, o exemplo que eu tenho que seguir é Jesus. Então, eu não posso me espelhar em A, B, C, D ou E. Eu tenho que ver como Jesus ensinava, ele não é o modelo e guia da humanidade, e eu tenho que fazer como ele ensinava. E uma da forma do nosso Senhor Jesus era a simplicidade no falar. A simplicidade. Só que as palavras do Cristo estão acompanhadas de amor e amorosidade. De consciência do que fala. Ele não era um papagaio. E quando as pessoas o procuravam, ele conhecia profundamente a alma que o procurava. E ele sabia exatamente o que falar para cada uma delas. Então, eu acho que quando nos arvoramos ao trabalho do Cristo, nós temos que sentir, estudar, sentir, respeitar esse trabalho, essa seriedade desse trabalho e fazer um esforço enorme para nos tornarmos seres humanos melhores. Senão, são palavras mortas. Entendeu? Então, agradecemos a Jesus por mais esse trabalho e até o próximo estudo.